Irmão, pega a sua Bíblia, lá em Juízes, livro dos Juízes, da história de Israel, no capítulo 4. É um capítulo pequeno. Talvez esse ano algumas pessoas que estão aqui não leu nenhum capítulo da Bíblia, né? Então você vai poder falar hoje que você já leu pelo menos um capítulo da Bíblia. A gente vai ler esse capítulo todo aqui, 24 versículos. Mas antes da gente ler, semana passada eu conversava com alguém e foi nesse momento que Deus colocou o tema dessa campanha no meu coração, e eu partilhei com o Marcão. E aí quando eu compartilhei com o Marcão, homem de Deus, né? Pastor, é de Deus, e é de Deus mesmo, né? Porque às vezes isso é natural, porque a gente anda no Espírito, e a palavra do Senhor vai falar que quem anda no Espírito, ouve o Espírito, conhece o Espírito, né? Mas às vezes a gente espiritualiza muito algumas coisas, e a gente precisa estar sensível também ao que o natural está falando para a gente, porque Deus se movimenta tanto no espiritual quanto no natural. E enquanto pastor da igreja, né? É por isso que tem o pastor, o anjo de Deus, o homem de Deus, que entende aquilo que um determinado povo em uma determinada região precisa. A gente observa que hoje não poucas pessoas, né? Se fosse poucas pessoas, a gente poderia aconselhar um, como eu fiz semana passada, aconselhava outro, e estaria resolvida uma situação de ansiedade, né? Porque nada mais o não confiar é estar ansioso, né? Quando você não confia, você passa a ficar ansioso. E Deus colocou esse título, né? O tema dessa campanha, confiança, porque é uma necessidade nossa aqui, né? Uma necessidade de muitos de nós aqui. E enquanto eu falava com o Senhor Deus e Ele confirmava isso no meu coração, eu podia entender algo assim muito nitidamente e claramente, irmãos. Nós vamos estar ao longo desses próximos dias, né? Vai ter aqui alguns irmãos pastores convidados também para ministrar ao longo desse mês. Mas em nome de Jesus, eu tenho certeza que até o fim dessa campanha aqui, Deus vai renovar a confiança que talvez você tenha perdido nele mesmo. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Não vou gritar não, naturalmente aqui. Se você recebe, pegue, porque é da parte de Deus. O Espírito Santo vai renovar a confiança no seu coração. Versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, que era um juiz ali da época que Israel estava vivendo. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera, ou Cícera, vamos ficar com Cícera, era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios, ou Arosete Agoim, talvez a sua versão diga assim, aqui projetado para nós diz isso, né? Clamaram os filhos de Israel, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos, por quanto tempo, irmãos? Oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, se não fores, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou o Zebulon e a Naftali, 2 tribos ali, em Quedes, região ao sul de Israel, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu,
se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, ou Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Aurosete dos gentios, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Aroséte dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Repita comigo: para a tenda de Jael. Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta, ou seja, ele deitou. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na sua fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Curva a sua cabeça. Meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento. É certo que o Senhor, ó Deus, sempre que nos reunimos aqui nessa casa de adoração, tem sempre usado de misericórdia. É por isso que mais uma vez nós oramos por essa misericórdia. Toca nos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado nesse culto, assim como nós mesmos tocamos aqui, cantamos aqui. Que o Senhor possa nos tocar através dessa palavra, e que a sua vontade, ó Deus, não se faça ser confundida, mas que a nossa mente esteja inteiramente, sem nenhuma obstrução, ligada ao seu trono, a fim de que possamos entender o que o Senhor reservou para nós, em nome de Jesus, amém. Irmão, eu vi isso essa semana passada. Esse final de semana passado nós tivemos um congresso de jovens, e foi uma bênção, né? A gente teve ali 8 cultos, né? Sábado à noite, domingo de manhã, tarde de noite, segunda de manhã, tarde de noite, terça de manhã. E é bom demais estar na presença de Deus, né? É muito bom você ser ministrado, é muito bom renovar, é muito bom ver Deus falando com você através da palavra, e às vezes até levantando um profeta para falar com você. Isso é maravilhoso. E isso é a igreja do Senhor Jesus, né? Mas teve uma atitude ali de um pastor que me chamou a atenção, e eu queria fazer isso aqui agora, porque é um meio de evangelismo que nós temos. E graças a Deus a nossa igreja tem essa oportunidade, né? Aqui, graças a Deus. A gente pode melhorar um pouco ainda, mas dentro das nossas condições, nós estamos dando o nosso melhor. Então pega seu celular aí agora. Pega seu celular. Tem alguns que já até tem com o celular na mão, né? Vai ter que fazer dificuldade. Pega seu celular aí agora. Você vai entrar lá no YouTube da nossa igreja. Se você já não é inscrito, já se inscreve lá. Pega seu celular, irmão. Todo mundo aí que tem celular, por favor, se você pode, tá com a sua internet aí. Pega agora. Entra lá no canal da nossa igreja, AD América II, que é 2, né? Algarismo romano, AD América II. E você vai pegar o link agora do culto e vai compartilhar aí com os grupos que você tem. Ou se você não tem grupo, com os contatos que você tem. Com certeza essa palavra vai falar com alguém, em nome de Jesus. Se todos nós que estamos fazendo isso aqui alcançar pelo menos uma pessoa com essa palavra, já valeu esse momento aqui agora. Então faz isso aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelize através desse canal em nome do Senhor Jesus. Irmãos, pois bem,
esse tempo de juízo aqui foi o tempo mais perturbado da história de Israel. Os irmãos já me viram falando, talvez em uma outra oportunidade, mas talvez tenha se esquecido. Foi um tempo de apostasia total. O povo vivia num ciclo vicioso. Eles haviam acabado de entrar ou adentrar a terra prometida. Tinha poucos anos que eles estavam lá, quando começa o livro de Juízes. E aí começa um ciclo vicioso de bênção, apostasia, castigo e arrependimento. Então Deus abençoava o povo de Israel, o povo se desviava do caminho do Senhor, Deus falava para eles se arrepender, eles não se arrependiam, vinha o castigo, aí é que eles se arrependiam, Deus abençoava e assim foi todo o tempo de juízo. Até porque quando a gente chega no último capítulo de número 17, né? Capítulo de número 17 de Juízes, versículo de número 20, aliás, capítulo de número 21, versículo de número 17, a palavra do Senhor vai dizer que naquele tempo não havia profeta em Israel. E por não haver profeta em Israel, então não é esse versículo, perdi, não é o 17. Capítulo 21, está escrito que não havendo profecia, o povo se corrompia, e era isso que estava acontecendo aqui. Nesse tempo do capítulo 4 aqui de Juízes, Deus então levanta essa mulher que nós lemos aqui, a partir do versículo 4, Débora, para ser juíza, para julgar as causas ali de Israel, e trazer a restauração. E eu acho interessante que aqui nesse capítulo nós temos a informação de uma outra mulher, chamada Jael, né? Jael, se você não sabe, Jael significa cabra montanhesa. Não sei se você sabe disso, né? Que significado bonito, né? Cabra montanhesa, ou cabra montês. Por quê? Porque é uma cabra que vive em lugares altos. Que significado bonito, né? Cabra montês, olha que significado maravilhoso. Mas enfim, a respeito e a despeito de não termos muita informação dessa mulher Jael, ela marcou a história de Israel nesse determinado tempo que o povo vivia de apostasia e consequentemente o castigo de Deus estava implantado. 20 anos, a gente lê no versículo de número 3, 20 anos eles estavam sendo oprimidos por o povo lá de Canaã, juntamente com o rei Jabim, que era o rei dos cananeus ali naquela época. Pois bem, irmãos, esse general, que algumas pessoas chamam de Cícera, eu falei aqui, vamos ficar com Císera, né? Císera. Esse episódio aqui, esse general, a palavra do Senhor também não nos traz tantas informações. Mas nós sabemos que o povo cananeu era um povo muito duro na guerra e as pessoas que comandavam os exércitos cananeus tinham esse perfil. Ou seja, era um homem muito violento, não perdoava ninguém. Quando esse homem, Císera, liderava os ataques, eles atacavam, matavam até as mulheres, matavam as crianças, não deixava sobrar ninguém. E a gente não entende muito isso, a nossa geração e muito menos o nosso lado de cá. Mas quando se vai lá, para os judeus, para os muçulmanos, para aquela região oriental, eles valorizam muito a cultura. Então se você quer matar uma cultura, se você quer matar um país, acabar com a história, não é somente destruir e invadir aquele local. Você precisa matar todo mundo. Isso a gente passa até a entender também, por que Deus falava. Assim fez com Saul, inclusive, né? No episódio que ele não obedeceu a Deus, olha, extermina todo mundo, não é para deixar ninguém. Que é para apagar justamente a memória desse povo e isso não continue, não passe para frente. Pois bem, esse homem tinha esse coração, Císera aqui, esse general que era extremamente severo, mal. Mas indo aqui para a figura dessa mulher, que foi levantada pelo próprio Deus, Jael, essa cabra montês é o significado. Eu não sei se você sabe, cabra geralmente ela tem facilidade de subir em locais, né? Inclusive a palavra do Senhor nos chama como ovelhas, porque a ovelha é um animal manso, dificilmente ela desobedece quem está dominando. A cabra não, a cabra ela sobe na árvore, ela sobe em telhados. E existe várias espécies de animais dentro da cabra, no reino, nesse reino animal, assim também dividido com a cabra. Existe essa espécie de cabra montês que ela tem muita facilidade de subir em montanhas. E para aquela região oriental lá, as montanhas não são como nós conhecemos aqui também de terra, são montanhas de pedras. Então é um terreno muito desnivelado, não tem nível. As patas dessa cabra permitem que ela suba nesses locais. Mesmo sendo muito íngreme, ela tem essa facilidade, ela é preparada para viver nas alturas. E eu acho interessante, o povo de Israel, o povo hebreu, eles são muito ligados até hoje. E inclusive existe até a cabala, né, para uns que são mais místicos dentro do judaísmo. Cabala.
enfim, que trabalha com numerologia, que trabalha com nomes, mas até hoje, dentro da cultura judaica, o povo hebreu, desde aquela época, é muito ligado ao significado do nome. Então não se colocava um nome num filho sem antes pesquisar um significado, como a gente comumente faz aqui, né? Então, às vezes a gente coloca o nome, ou pessoas aí, pais e mães, colocam o nome nos seus filhos sem pesquisar qual é o significado, qual a origem. O povo judeu não faz isso em forma alguma, porque eles sabem que, ou pelo menos eles creem assim, que o nome, o significado do nome está diretamente ligado ao destino profético que o seu filho vai viver. Assim também foi com essa mulher, Jael. Se você não sabe, essa cabra montês, ela não vive em vales, ela só vive em montanhas, ela só vive em lugares altos, nas alturas. Ela não vive em lugar de lama, é um animal que tem força para subir no alto. Com certeza os seus pais, os pais de Jael, dessa mulher aqui, pensavam justamente no destino, talvez, até dado pela parte do Senhor Deus, que essa mulher iria viver. E ela sabia, de alguma forma essa mulher sabia que ela havia sido gerada para subir em montanhas, não para viver em vales. Isso aqui faz uma aplicabilidade muito grande nas nossas vidas. Nós, irmãos, olha para mim aqui em nome de Jesus, não estamos isentos em nenhum momento da nossa vida de passar por vales. Inclusive, o Salmo 23, o salmista Davi vai dizer isso, que o próprio pastor às vezes nos guia pelos vales, mas a gente não precisa temer mais algum, porque mesmo no vale ele está com a gente. Mas como filhos de Deus, como pessoas escolhidas pelos próprios Deus que somos, nós somos chamados, irmãos, para viver nas alturas. Quando o apóstolo Paulo fala sobre plenitude do Espírito Santo, fica ligado em nome de Jesus, você já até perdeu a oportunidade da glória de Deus aqui, você foi chamado para viver nas alturas. Quando o apóstolo Paulo fala sobre plenitude do Espírito Santo, isso quer dizer de andar com Deus. Ninguém anda com Deus na parte de baixo da montanha. Quando nós voltamos aqui, livros anteriores a este de Juízes, Moisés sempre subia a um alto monte, talvez ali, naquela região, naquele conjunto de montanhas, do Monte Sinai. Ali era o local mais alto, aquela montanha que Moisés achava para falar com Deus, e ali Deus se revelava e falava com Moisés, vendo a face de Moisés. Moisés apenas via a glória, né? Não via a face do Senhor, mas via a glória. Por quê? Nós somos chamados para andar em lugares altos com Deus. Lugares altos fala de estar com Deus. Assim essa mulher tinha um significado desse nome, andar em lugares altos. Sabe, irmãos, estar na montanha, olha para mim aqui em nome de Jesus, estar em lugar alto, isso fala sobre confiança. Só anda nas montanhas, só tem a capacidade de viver a plenitude do Espírito Santo quem desenvolveu algo chamado confiança. O que isso significa para mim e para a sua vida? Que independentemente das circunstâncias ou do problema difícil que muitas vezes nós estejamos passando, ou das dificuldades que têm entrado nos nossos lares, o próprio Deus nos capacita, Ele nos ensina, Ele nos dá todas as ferramentas para que a gente possa entender que o vale não é nosso lugar de moradia, que vale não é nosso lugar de estadia, vale é nosso lugar somente de passagem. Nós somos chamados para andar nas montanhas. E o nosso Deus nos faz entender isso aqui através da confiança, porque vale não é lugar de morada, é lugar de passagem. A sua morada é nos lugares altos, irmãos. E isso aqui é maravilhoso, porque a gente pode tanto aplicar em um tempo presente, de saber que Deus tem plenitude para nós nessa vida, mas ainda mais de saber que por maior que seja o vale nessa vida, irmão, olha aqui em nome de Jesus, a eternidade é a maior montanha que nós viveremos em toda a nossa existência. Isso deve encher o nosso coração de confiança em saber que nenhum problema que nós possamos passar aqui nessa terra pode ofuscar o brilho que a eternidade tem reservado para nós. A montanha que eu e você estamos almejando chegar, a montanha da eternidade. E a nossa confiança precisa estar nas palavras do Senhor Jesus. Que se nós estamos nele, não só temos vida abundante aqui, mas nós temos a eternidade reservada para todos nós. O apóstolo Paulo vai falar que se nós esperamos em Cristo ou em Deus somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se você tem esperado para Deus, principalmente pela eternidade, pode ter a convicção que a sua vida vai ser cheia de confiança, porque quem sabe que tem uma eternidade reservada, sabe que o caminho aqui nessa terra é guardado e seguro por Deus. Os meus olhos estão na eternidade. Aí em Juízes capítulo 4, que a gente acabou de ler, versículo 3, repito, Israel tinha 20 anos que estava sofrendo na mão desse rei
chamado Jabim, rei de Canaã. Esse homem extremamente perverso. E talvez, irmãos, trazendo aqui para você especificamente, Vitória, para nós todos aqui que estamos, talvez tenha algumas coisas que tenham oprimido você no dia de hoje. Talvez uma situação financeira, talvez uma situação no seu casamento, talvez algo que tem roubado a sua paz, um sentimento ou uma situação que tem tirado a sua confiança, tem feito com que os seus olhos não olhem para Deus, mas olhem mais para o presente e se esqueça daquilo que Deus pode fazer por vocês. E o povo de Israel só estava sendo oprimido porque eles haviam esquecido de Deus. Porque se em um momento, e foi isso que Débora fez, Débora se lembrava de Deus. Mas se antes de Débora, antes desses 20 anos serem completos aqui nesse momento, alguém tivesse se lembrado de Deus e buscado comunhão com Deus, Deus haveria trazido paz para Israel. Deus tinha tirado aquele momento de opressão que estava sobre Israel, mas o povo tinha esquecido. E a grande dificuldade nossa muitas vezes é isso, porque a gente vai entrando em situações que tira a nossa paz, que rouba o nosso conforto em Deus, que rouba a nossa tranquilidade, que rouba a nossa confiança, e a gente se esquece que é só clamar a Ele, que Ele está com os ouvidos atentos para a oração que se fizer a Ele. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele não está com as suas mãos encolhidas, de modo que não nos possa abençoar, e nem com os seus ouvidos fechados, de modo que não possa nos ouvir. Então quer dizer que se eu estou passando por qualquer dificuldade e opressão que tem tirado a minha paz, qualquer que seja, se eu mantiver unidade com Cristo, se eu não largar da mão de Jesus, pode ter certeza, irmão, que Ele traz alívio para a sua alma, que Ele traz paz para a sua vida. E eu tenho certeza, irmãos, que hoje, que através dessa campanha, desses momentos que a gente inicia, a partir dessa primeira quarta-feira, eu creio no meu coração, Deus coloca esse sentimento, que Deus está colocando um ponto final dessa opressão que está na sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei qual opressão é essa, irmão, sinceramente. Qual opressão que pode ser essa? São muitas áreas que nós temos na nossa vida, financeira, área conjugal, às vezes no emprego, às vezes as coisas estão amarradas e muitas vezes a gente não consegue entender por quê. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor está aqui para te levantar com ousadia. Como essa mulher foi levantada, como essa cabra montês aqui foi levantada, como Jael foi levantada, para matar aquilo que está te oprimindo, para que você possa começar a governar. Irmãos, eu gosto muito, porque não é somente no Antigo Testamento, ou em algumas cartas paulinas, mas lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 10, projete aí para mim, por favor. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo número 10. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam a sua coroa diante do trono e dizem, Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Escute, a palavra do Senhor vai dizer que tudo que Deus criou, criou por intermédio de Jesus. Então, você é criação de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que a gente acabou de ler, vai dizer que Ele sustenta tudo que Ele criou. O irmão Daniel entendeu aqui na frente. Se eu sou criação de Deus, e Deus sustenta tudo que Ele criou, irmão, a sua existência não está andando ao léu sem alguém estar cuidando, Ele está sustentando a sua existência. Aí a palavra do Senhor vai dizer, versículos anteriores a esse lá de Apocalipse 4, versículos anteriores, que nós somos reis e somos sacerdotes. O que um rei faz, irmão? Um rei governa. É por isso que o Espírito Santo de Deus está aqui, para te levantar com ousadia e autoridade, para começar a governar sobre a sua vida. Talvez, irmãos, as situações e Satanás tenha encontrado as brechas da situação para ele começar a tomar as rédeas da sua existência. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui governando a sua vida, como rei que Deus te chamou para ser, reis e sacerdote. Então, existe algo interessante aqui nessa história de Israel, que apesar de Israel, todo o povo, está sendo ali oprimido por 20 anos, com um castigo, vivendo essa opressão, Deus não havia se silenciado. Olha para mim aqui em nome de Jesus, irmão, porque a gente às vezes tem essa facilidade de falar que Deus não está falando com a gente. Deus não fala comigo mais.
Eu oro, e às vezes a pessoa quer dobrar o joelho, irmão Daniel, 1 minuto, e quer ouvir a voz de Deus em 1 minuto. Quer abrir um versículo da Bíblia aleatoriamente, né? Deixa eu marcar aqui para voltar depois. Ah tá, eu quero ouvir a voz de Deus. Abre lá, não, mas isso aqui não cabe para mim não. Aí vai em outro versículo, não irmão, Deus não vai falar assim com você. Deus fala quem busca a Ele. Isso fala de intimidade. Então escute, Deus nunca se silenciou em nenhum período da história. O que acontece é que as pessoas que se afastam de Deus, era o que Israel estava vivendo aqui nesse momento. Mas eu acho interessante que quando Débora se levanta nesse momento, ela ouve a voz do Senhor porque ela busca a Deus. Enquanto houver alguém que se disponibilizar para buscar a Deus, Deus sempre vai se revelar de uma maneira nova e sobrenatural a quem o buscar. E quando a gente passa a entender isso, irmão, isso vai gerando confiança no nosso coração. Porque se eu clamar, Ele me ouve. Se eu dobrar os meus joelhos, por mais que naquele momento ou naqueles dias a minha situação permaneça a mesma, em um sentido natural, Ele muda a minha percepção visual, Ele muda a minha compreensão cognitiva, para que eu possa enxergar diferente aquela situação, e assim eu entenda aquilo que Ele está fazendo comigo. Então, o que eu preciso entender? É que nenhuma oração permanece vazia. Esse mesmo capítulo 4 que a gente leu aqui, no início do capítulo, a palavra do Senhor vai dizer que quando João está tendo aquela visão, ele vê o trono do Senhor, Deus assentado no trono, e debaixo, olha irmão, isso aqui é muito poderoso. Se Deus guardou debaixo é porque Ele quer proteger. Se só guarda embaixo de você alguma coisa que você quer proteger, você está tranquilo para proteger. João tem a visão, lá debaixo do trono de Deus tem castiçais, taças, e sabe o que tem dentro dessas taças? As orações suas. Toda oração que você faz, irmão, está sendo depositada diante de Deus. E eu quero liberar essa palavra da parte de Deus, que vai chegar e já está chegando esse tempo, que essas orações vai gerar resposta para você. Só não pare de orar. Só não pare de buscar a Deus, porque Deus nunca se silencia. A questão é, você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a buscar a Deus com toda a sua alma? E é interessante, irmãos, que é só quem se conecta com Deus que vence. Nós estamos falando de Israel aqui, mas a juíza, né, a profetisa aqui nesse momento, Débora, ela se conectou com o Senhor. E por isso, foi por intermédio dela, inclusive, que Israel foi levantada. Porque quando Baraque, que era o chefe ali, daqueles 10 mil homens que iria atacar o exército cananeu, Débora fala para ele, olha, vai, faz assim, assim, assim. Ele teve um pouco de medo, não vou, se você não for com a gente, eu não vou. Aí Débora fala, não, então tudo bem, eu vou com você, mas o mérito, a conquista não vai ser sua. Deus vai levantar uma mulher, e pelas mãos de uma mulher é que Cícera vai morrer. Mas por quê? Porque uma mulher se levantou para ouvir a voz de Deus. Então entenda, a opressão que Israel estava vivendo naquele momento ali, não mudava o poder da influência de Deus. O momento que você está vivendo hoje, não muda o poder da influência de Deus. E se você entender isso, irmãos, você vai entender que é por meio dessa situação é que Deus vai trazer o livramento para a sua vida. É que Deus vai desenvolver confiança no seu coração, e isso vai te aproximar ainda mais de Deus. Eu estava pensando aqui nesse texto, deixa eu abrir novamente. Estava pensando aqui nesse texto. Por que é que será que em todo Israel somente uma pessoa se levantou para acabar com aquele tempo de opressão em Israel? E é interessante que não foi uma pessoa qualquer, foi uma mulher. Mulher não tinha valor naquele tempo, irmão. Mulher não tinha valor. A mulher era desvalorizada, completamente diferente do conhecimento que eu e você temos no dia de hoje. Então, perceba, por que será que todo Israel, somente Israel, se levantou para fazer aquilo que deveria ser feito naquele momento? Por que isso, né? Porque até mesmo Jael teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deixa eu te falar algo aqui, eu quero que você saia com essa frase guardada no seu coração. A confiança vem em saber quem Deus é e saber que Ele te chamou. Pega a sua Bíblia comigo, abre em Romanos, capítulo 8. Versículo 28 de Romanos 8. Olha só o que o apóstolo Paulo vai escrever para os romanos, mas que chega para mim e para você. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Deixa eu ler minha versão. Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu pegar essas duas partes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o que é isso aqui, irmãos? Se eu sei quem Deus é realmente, eu sei que foi Ele quem me chamou. E se foi Ele que me chamou, tudo que está acontecendo na minha vida, seja de bom, seja de não tão bom assim, está cooperando para o meu crescimento. Paulo não diz somente algumas coisas, ou somente em momentos que você está sentado com uma pizza ou com uma comida com a sua família em volta da mesa, que as coisas vão cooperar de modo favorável para você. Não, não. Paulo vai dizer tudo, até o que você acha que não é bom, isso está cooperando para o seu bem, porque você é chamado por Deus. E quando eu passo a conhecer a Deus, eu entendo isso. Bom, eu sou chamado por Deus, Deus tem um propósito na minha vida. O nosso grande problema, irmãos, é que a gente quer transferir a nossa responsabilidade para outras pessoas. A gente tem uma dificuldade muito grande de assumir a nossa responsabilidade. E a gente sempre acha que Deus vai levantar alguém. Deus pode fazer isso? Lógico que pode. Deus é Deus e Ele não tem um meio. A gente quer padronizar Deus. Deus não tem um padrão para se agir. Deus age da maneira que Ele quer. Mas às vezes a gente está esperando que outras pessoas vão fazer para a gente, para mudar a nossa história. Não, aquela pessoa ali é que vai mudar a minha história. Deus vai levantar aquele profeta, Deus vai levantar aquela pessoa para orar por mim, para abençoar a minha vida. Não, irmão, a responsabilidade é sua. Entender que você é chamado por Deus não somente vai gerar confiança em você, mas vai gerar responsabilidade no seu coração. De você saber que Deus colocou em você tudo o que você precisa para viver aquilo que Ele constituiu sobre a sua casa. E aleluia por isso, graças a Deus. Então Deus não quer levantar outra pessoa, Deus quer levantar você, irmão. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado aí, em nome de Jesus, com o boca de Deus, fala: Deus quer levantar você. Fala aí com autoridade de profeta, fala: Deus quer levantar você, não é outra, é você. E para que as situações que nós estejamos vivendo, que não estão favoráveis no presente, passem e a gente realmente suba a montanha, a gente precisa entender essa responsabilidade. Irmãos, Jael foi levantado com essa confiança. Essa mulher foi levantada com confiança. Eu peguei o significado da palavra confiança, né? Por que o tempo passa tão rápido quando a gente está falando, irmão Daniel? Confiança. Olha só, irmão, isso aqui é o dicionário, não tem nada de Bíblia aqui. Confiança é crença de algo que não falhará. Crença de algo que não falhará. De que é forte o suficiente para cumprir a sua função. Vai comigo lá para Isaías capítulo 64, versículo 4. Isaías capítulo 64, versículo 4. Olha só. Porque desde a antiguidade, ou desde outros tempos, né, dos tempos antigos, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti. Repete essa parte aí, todos no 3, 1, 2, 3 e essa parte final, que vamos melhorar que eu não me fez ser entendido, né? Essa parte final, vai lá, 1, 2, 3 e o seu Deus trabalha por você, irmão. Ah, pastor, mas se eu soubesse a situação que eu estou passando lá em casa, se eu souber a situação que eu estou passando na minha realidade, aqui dentro de mim, desde a antiguidade, ninguém viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso aqui tem tudo a ver com esse significado, porque confiança é a crença de que Deus não falhará. Se você tem esperado em Deus, a sua esperança não está em um homem falho, mas está no Deus que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia por isso, graças a Deus. Ou seja, irmãos, confiar não diz respeito de você, mas diz respeito sobre o seu Deus. É que às vezes a gente pensa que confiar é colocar a nossa esperança ou toda a nossa confiança nos nossos próprios recursos. E aí que as pessoas passam a ser frustradas. Não, confiança diz respeito de confiar em Deus, em alguém que trabalha por você, alguém que já te escolheu, alguém que já te capacitou e que essa noite quer te levantar como Jael.
Será que tem alguém para crer e dizer assim: Pai, eu creio que o Senhor vai me levantar como Jael na minha vida, na minha casa, nos meus problemas, naquilo que eu estou vivendo, eu sei. Será que tem alguém para falar isso para Deus essa noite aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui essa noite, irmão. Será que você tem se posicionado como alguém que confia? Porque escute, uma coisa é eu e você falar aqui, eu condicionar você talvez com alguma entonação vocal ou com a minha palavra e falar: irmão, levanta sua mão e fala assim: Deus, eu confio em você. Mas uma coisa é sair aqui dos meus lábios, outra coisa é estar esse sentimento no meu coração. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu agir. Porque na primeira situação que as coisas saem do nosso controle, qual que é a primeira ação que você tem? É desespero. Quem confia não tem motivos para desesperar, porque sabe que todas as coisas vai dar certo no final. Não sei como, mas Deus está no controle na minha vida. É Ele quem governa a minha existência. Vai dar certo, vai dar certo. Será que você pode mais uma vez, como boca de Deus e profeta, falar para o seu irmão do lado aí: irmão, tranquiliza seu coração, Otoniel, vai dar certo na sua vida. Então confiança não é olhar para você mesmo, mas é olhar para Deus. Tem um salmo conhecido, abre ele aí comigo. Talvez a gente saiba citar ele de cor, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Eis que não dormirá aquele que te guarda, eis que não tosquenejará aquele que guarda a sua vida. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Você vai ficar em pé, porque é Ele quem te protege. Projeta o Salmo 21 aí, irmão. Faltou algumas partes aqui. Seu socorro vem do Senhor. E quando ele fala logo nesse versículo primeiro: levanta os meus olhos para os montes, não é no monte no sentido natural, de olhar para uma montanha, não, é para o alto. E toda vez a gente sabe disso, você sabe, quando a Bíblia fala sobre alto, fala sobre montanha, fala sobre algo elevado, é olhar para Deus. Olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus. Talvez algum de nós aqui não paramos para mensurar o impacto dessa guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia. Está lá longe, isso aqui vai chegar para a gente, tranquilo. Infelizmente, irmão, faz parte. Daqui a pouco a economia vai sofrer. Não é que eu estou querendo desmotivar você, muito pelo contrário, essa palavra aqui é para erguer a sua fé. Mas quando os seus olhos quiserem olhar para isso: meu Deus, eu não posso fazer tal coisa. Meu Deus, como é que eu vou pagar o financiamento aqui? Como é que vai ficar aquela conta? Como é que vai ficar a minha empresa? Quando isso vier no seu coração, se erga como salmista: os meus olhos não vão estar na crise, os meus olhos vão estar em cima dos montes do meu Deus. Meu Deus, no meu Senhor. Eu tenho poucos minutos aqui ainda, mais 10 minutos. Mas isso aqui é tão interessante quando a gente traz para situações cotidianas nossas, que tem pessoas que não só olham para a crise, como olham para as coisas que elas foram adquirindo ao longo da vida. É normal, porque a gente trabalhou para comprar nosso carro, quem tem, comprar a casa, os seus patrimônios, aquilo que você tem, essa roupa que você dá, seja qualquer coisa. É natural a gente colocar confiança naquilo que a gente suou para conquistar, sim ou não, irmãos? Sim. Bom, até hoje, independentemente da sua idade que você tenha, tudo que você conquistou, tudo que eu fiz me ajudou a ter isso que eu tenho. Então é natural para o homem colocar confiança nisso. Mas quando a sua confiança estiver nisso, você vai ser assim, a pessoa mais provável para ser uma pessoa frustrada. Porque chega um momento que as suas finanças, elas vão te deixar na mão. Chega um momento que aquela amizade que você achou que você alimentou durante toda a sua vida, aquele amigo vai te deixar na mão. Chega um momento que seu esposo ou a sua esposa, que você já vive há 100 anos, né? Não tem ninguém aqui isso, então eu posso falar, há 100 anos casado, que ele não vai suprir a sua expectativa, então você vai ficar na mão. A partir do momento que a sua expectativa passa a estar em qualquer coisa, senão em Deus, você é o principal candidato a ser uma pessoa frustrada. Agora, quem sabe que independentemente do que aconteça, do que eu possa perder, é Deus quem me deu e é Ele quem vai sustentar, são pessoas que não se frustram nunca. Talvez a gente já perguntou, né? Como é que tal pessoa, olhando, geralmente isso para os mais antigos. Hoje, infelizmente, a minha geração, infelizmente, tem essa dificuldade. Mas existem pessoas que às vezes está faltando algum recurso, até de mantimento em casa,
mas são pessoas que têm sempre no seu rosto um sorriso estampado. Você vai conversar com essa pessoa, ela tem uma oração, uma palavra de vida para te dar. Por quê? São pessoas que aprenderam a confiar em Deus. Mas irmão, essa palavra aqui é para gerar vida em você. Você sair daqui essa noite dizendo assim: independentemente do que o mundo possa falhar, o meu Deus está comigo, a minha confiança está nele. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo disso aqui. Abre a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8, versículo 3. Projeta aí para nós, por favor. Diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Olha só, às vezes quem lê se lê só essa parte aqui, acha que Paulo está se vangloriando aqui, e parece mesmo, né? Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo meu Senhor. Ou seja, Paulo tinha todos os motivos, irmãos, para confiar nele mesmo. Paulo tinha todos os motivos para botar sua confiança nele mesmo. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou tudo que ele tinha. Olha para mim, irmão, você precisa fazer isso aqui essa noite, se é o seu caso. Sabe, não é que você vai lançar fora num sentido natural, mas pegar tudo que você tem, foi isso que Paulo fez. Ele pegou tudo que ele tinha, colocou dentro do saco, amarrou e jogou. Não, a minha confiança não está nada disso aqui, a minha confiança está em Deus. A minha confiança está em Deus, em Jesus. Ele vai dizer no versículo 8, por isso que ele considerou como perca para conhecer e confiar somente em Jesus. Então, voltando para Jael, 2 ensinamentos rápidos aqui para a gente caminhar para a conclusão que ela nos passa. O primeiro é o poder da oportunidade. Lá no versículo 18 a gente vai ler: saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. E então ele lhe disse: dá-me peste de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu de beber e o cobriu. Esse texto aqui, esses 2 versículos especificamente, nos ensina algo que a gente já tem falado aqui ao longo desses minutos. Que ninguém, olha para mim aqui em nome de Jesus, nós estamos em Cristo, irmão, é Ele o nosso escudo, ponto final. Mas ninguém está livre de que o inimigo entre na sua casa. Ninguém está livre de que o inimigo entre na sua casa. O texto vai dizer, a gente acabou de ler, que o inimigo bateu na porta da casa de Jael e ele entrou na casa de Jael. Porque nem sempre nós vamos estar imunes às invasões dos inimigos, porque a gente, infelizmente, nós somos imperfeitos e muitas vezes nós abrimos brechas e abrimos portas para Satanás, e ele não precisa de uma porta estar arregaçada, ele precisa somente de uma fissura para ele poder, porque ele é invasor, ele entra em qualquer lugar. Então a gente não está imune a isso, mas a nossa esperança é que, apesar de nós não estarmos imunes à entrada de Satanás, nós temos a certeza que da parte de Deus, Ele sempre nos dá estratégia para vencer o inimigo. Eu vou repetir isso aqui para algumas pessoas entenderem que não deu glória a Deus. Apesar de você não estar imune que Satanás possa entrar, bagunçar a sua casa, cirandar muitas vezes, Deus sempre vai dar estratégia para que você possa vencer o inimigo. Assim como foi com Jael. É por isso que Jael não temeu receber esse homem aqui, que era violento, que era sangrento, Sísera, na sua casa. Muito pelo contrário, ela abriu a porta, ela convidou. Ela viu Sísera vindo, correndo ao encontro da casa. Eu não sei você, irmão, mas se fosse eu, conhecia. Foi uma batalha sangrenta que rolou aqui nos versículos anteriores, que foi um trem barulhento e sangrento. Então ela sabia muito bem que era Sísera, era conhecido. Se eu visse esse homem correndo do meu lado, irmão, ia vazar fora na hora. O quê? Tá doido? Algo louvável que essa mulher fez. Daqui a pouco, que a gente já está terminando, não vai ter talvez o tempo para falar tudo, mas ela
ela valorizou essa questão, essa oportunidade, mas sobretudo, ela sabia que Deus daria uma estratégia para ela vencer Cícera. No versículo 18 ela diz isso, né? Entra para cá, entra para dentro da casa. Sabe por quê, irmão? Olha aqui para mim, você precisa entender isso aqui essa noite. Porque apesar de muitas vezes o inimigo entrar na nossa casa, Jael sabia que dentro da casa dela, quem governava não é o inimigo, e sim o Senhor, o Deus dos exércitos. Então o que Jael estava fazendo? Jael estava trazendo o inimigo para o campo de batalha, porque aqui eu sei o que eu vou fazer, aqui eu estou do lado vencedor, aqui o meu Senhor está comigo. Então está tudo certo, aqui na minha casa quem governa é Deus. Uma coisa que você precisa entender a partir de hoje é que a crise pode até chegar, mas lá dentro da sua casa, irmão, quem governa é Deus. Ô, irmão, em nome de Jesus, entenda isso de uma vez por todas. A crise muitas vezes no casamento vai chegar. Você não vai separar da sua esposa, você não vai separar do seu esposo. Não. Deus não te chamou para isso, Deus não te uniu com essa pessoa para isso. Mas, apesar da crise no casamento chegar, você precisa entender: quem governa o seu casamento é Deus. Muitas vezes a depressão vai bater e vai entrar, vai achar lugar no seu coração. Mas se entrar, tenha tranquilidade, porque quem governa é Deus. Ele vai te dar estratégia para vencer. Quem governa a sua casa é Deus. Então, talvez o inimigo tenha sido tão astuto, né, lá dentro da sua casa, que pode ter entrado nesse momento, que ele não só tem entrado, mas tem feito como aqui Cícera, né? O que Cícera fez, irmãos, quando entrou lá na tenda de Jael? O que ele fez? Tem alguém comigo aqui, irmão? Ele deitou. Quando você deita, o que você está fazendo? Você está relaxado, você está ocupando espaço, você está dominando um ambiente. Ou seja, o inimigo entrou de tal forma na casa de Jael que ele dominou o espaço ali. E é isso que Satanás faz, irmão. Quando ele entra, ele não quer roubar só um pedacinho, só um cubículo da sua vida, não. Ele quer tomar tudo. Ele quer tomar tudo. Agora, você precisa entender que Deus sempre te dá uma estratégia para que você possa vencer. Apesar dele ter deitado, às vezes estabelecendo residência, em nome de Jesus, Deus sempre vai te conceder sabedoria para você ver a oportunidade para vencer o inimigo. Esse é o valor de você atentar-se à oportunidade. Toda oportunidade carrega consigo um poder. E muitas pessoas hoje remoem coisas que não viveram no passado porque desprezaram alguma oportunidade. E Jael, ela enxergou a oportunidade. Ela viu que ali era o momento de tirar uma opressão de 20 anos que Israel estava vivendo. Talvez algumas pessoas que estão ouvindo essa mensagem aqui nesse momento, agora comigo, aqui nesse instante, já tem mais de ano que tem alguma opressão tirando a sua paz. Talvez não seja 20 anos, mas já tem muitos bons anos. Talvez alguns dos irmãos que estão aqui, lá no fundinho ainda tem um resquício de fé, e é por isso que Deus vai fazer na sua vida. Mas parece que olhando naturalmente, não se vê mais livre disso. Mas, irmão, enxerga a oportunidade. Deus está permitindo alguma coisa entrar na sua vida, porque é a partir disso que Ele quer trazer a vitória para a sua casa. O inimigo não entra por acaso. Ele entra com um propósito, mas maior é o propósito daquele que estabeleceu sobre nós, Deus. Então, Jael recebe Cícera, cobre ele, e é interessante o que ele faz, né? Jael faz. Ela dá até leite para ele, né? Dá até leite. Para quê? Para que no momento certo ela fosse lá e matasse ele. Quem aqui bebe leite antes de dormir? Quem aqui bebe? Ninguém bebe leite antes de dormir? Quando eu era criança eu bebia, né? Meu pai ainda hoje ele bebe, ele vai lá, pega um leite. E é interessante que o leite ele ajuda no sono, né? Cientificamente falando, ele até ajuda a pessoa, aciona alguns hormônios. Mas ela não contou a estratégia para Cícera, que ela estava dando leite para ele. Pediu foi água, não pediu leite. Ela levou água. Ela não contou a estratégia. Olha aqui em nome de Jesus, irmão. Porque tem muitas vezes que você passa a contar a estratégia de algum. Você conta o problema para alguém, você partilha com alguém, já errou. É tudo bem. Mas como não bastasse contar o problema para alguém, você passa a compartilhar a estratégia que você vai usar para vencer aquele problema. E pronto, o inimigo já viu. Já ouviu a estratégia que você vai usar.
Tem gente, não sei se já viu isso. Gente, olha, pessoal, gente santa demais, né? Pessoal, a partir de hoje, por 100 dias eu não vou mexer aqui no Instagram, que eu estou de jejum, por causa disso, daquilo outro. Irmão, para com isso em nome de Jesus. Para de contar a estratégia que Deus está te dando para vencer o problema que Ele mesmo permitiu na sua vida. Pare de compartilhar as estratégias com os outros. Porque o inimigo, irmão, só está esperando ele ouvir assim que seja algo para que essa oportunidade não seja aproveitada por você. Então pare de contar as suas estratégias. Jael viu a oportunidade, mas não contou a estratégia. E é interessante porque ela tinha uma confiança inabalável em Deus. E quem confia em Deus enxerga a oportunidade. Talvez seja justamente esse o motivo de você que está aqui me ouvindo agora, você irmão, irmã que está me ouvindo agora, de estar tanto tempo preso em uma crise, em um problema, em uma situação que não sai. Porque a sua confiança já está tão longe de Deus que você não consegue mais enxergar Deus. Quem vê Deus, vê sempre uma oportunidade. A gente acabou de ler em Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus. João 16, Jesus vai nos dizer que nós somos chamados e escolhidos por Ele. Glória a Jesus por isso. E talvez, irmão, nesse sentido de oportunidade, eu não vou falar, vou deixar o próximo item aqui para outra oportunidade, né? Mas talvez a oportunidade tenha batido na sua porta de várias formas. Talvez foi lá no seu trabalho, uma porta para você crescer no seu trabalho, você não aproveitou, não entrou naquela oportunidade. Talvez você, marido, ou você, mulher que está aqui, foi o momento em que seu cônjuge chamou você, né? Vem aqui. Mas aí o que você fez? Você fechou a porta do quarto, não entendeu o que ele estava fazendo, perdeu a oportunidade de salvar seu casamento ali naquele momento. E muitas vezes nós fazemos isso porque a gente só está enxergando o problema que a gente está fazendo. Talvez a oportunidade que você perdeu, olha aqui que isso aqui é muito comum hoje, foi aquele curso online que você comprou, né, que tem muita gente vendendo aí. Você comprou um curso online, assistiu uma aula só e pronto, o curso até caducou ali, já não existe mais. Você já fez isso, eu sei que você já fez. Eu já fiz isso inclusive também. Uma vez eu queria prestar o concurso para o TRT, aqui da 18ª região, que é aqui em Goiânia. Comprei lá um cursinho. Acho que assisti 2 aulas, nunca mais assisti nenhuma aula. Isso estava começando a faculdade ainda, em 2012. Né? A gente faz isso. E a gente vai perdendo as oportunidades, mas irmão, entenda. Você precisa colocar uma coisa no seu coração. A confiança em Deus vai gerar em você, que você comece a enxergar pequenas oportunidades que Deus está dando para você vencer o inimigo. Os irmãos já entenderam que quando eu falo inimigo aqui, eu estou falando sobre qualquer tipo de crise que você possa enfrentar. Eu vou terminar com a palavra. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 1, versículo 2 de Filipenses capítulo 1, que os irmãos de Filipenses não ficassem preocupados com ele. Filipenses foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu. Dali ele ia morrer já. Aí ele está escrevendo para os filipenses falando assim: irmãos, não se preocupem, eu não quero que vocês se preocupem, eu fico triste por eu estar aqui presos, porque na verdade, em minhas algemas, eu ganhei mais gente talvez do que fora, porque toda a guarda pretoriana, a guarda imperial de Roma, que era formada por aproximadamente 20.000 soldados, toda a guarda pretoriana, se fez conhecido o evangelho. O que Paulo estava fazendo na crise, irmão? Aproveitando a oportunidade. É por isso talvez que na mesma carta de Filipenses, logo lá no final dela, capítulo 4, a gente conhece aquele versículo 13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo já tinha entendido isso. Mesmo eu estando na pior crise, porque eu sei que eu vou morrer aqui depois dessa prisão, a minha cabeça vai ser cortada, vai sair rolando, eu vou ser decapitado, mas mesmo assim eu posso passar pela crise maior que seja, é Deus quem me fortalece. E a oportunidade que Ele está me dando aqui, eu vou aproveitar. Irmão, em toda crise que o inimigo entra na sua casa, Deus te dá uma oportunidade para vencer o inimigo. Mas aprenda com isso aqui, para de contar a sua estratégia para os outros. Para de compartilhar com outras pessoas que não podem inclusive fazer nada por você. Para a gente fechar, saiba que todos nós temos recursos. Se a gente partir para um plano material, aqui hoje nesse ambiente, alguns têm mais, outros têm menos. Mas em um termo espiritual, em um termo emocional, todos nós temos recursos. E Deus sempre, é Deus mesmo que coloca recursos na nossa mão. E quando a gente percebe aqui no texto do capítulo 20, do capítulo 4, versículo aqui agora 20 e 21, lá do texto de Jael,
a gente vai ver que ela usa um copo de leite, uma estaca, para matar um general de guerra. Coisas que aos olhos de muitas pessoas são irrelevantes. Uma estaca e um copo de leite, irmão, ela matou. E talvez o grande problema das pessoas é que a gente pensa que a gente precisa ter um recurso grande demais, uma ferramenta grande demais, uma capacidade grande demais, para poder vencer alguém, vencer uma crise, vencer o inimigo que entrou na nossa casa. Não, são a partir dos recursos pequenos que Deus faz na sua vida e permite você viver coisas grandes. Por quê? Para que você entenda que não foi por você, mas por Ele operando em você. Você entende? Quem entende isso aqui? Pode falar amém. Às vezes são coisas pequenas, mas foi Deus que colocou na sua mão. E aí tem muita gente que está pedindo a Deus arma, ferramenta, enquanto Deus já colocou tudo que você precisa na sua mão. Às vezes eu fico imaginando Deus olhando para certo tipo de gente, pedindo: Deus, me dá isso, me dá aquilo. E Deus fala assim: meu filho, eu já dei. É só você acessar aí, está aí na sua cachola. Está aí dentro. Se você passar a confiar mais em mim, você vai ver que eu já depositei tudo em você. A irmã Cris leu uma das passagens aqui das multiplicação dos pães e dos peixes. Em uma delas, um dos apóstolos, que vem a ser apóstolo, era discípulo, Tiago, chega em Jesus: como é que a gente vai dar comida para esse tanto de gente? Aí chegam em Jesus perguntando: e aí, Jesus, o que a gente vai fazer? Aí Jesus vai responder para eles: dai-lhe vocês mesmos de comer. E o discípulo não entendeu o que Jesus estava falando ali. Jesus estava dizendo, em outras palavras: tudo que você precisa já está depositado aí. Então vocês também têm o recurso para multiplicar isso. Mas eles não entenderam, por isso não acessaram. O recurso que você precisa já está na sua mão, irmão. E quando você passa a entender isso, a confiança fica ainda mais nítida no seu coração. Eu falava agora do copo de leite, né? Anotei aqui essa questão científica. Mas a ciência vai dizer o seguinte: o leite, né? Ele é fonte de, palavra difícil aqui, irmão, triptofano. Palavra difícil. O leite é fonte de triptofano. O que é isso? É um aminoácido que induz ao sono. E aí o que vai acessar na nossa mente, no nosso cérebro? Vai liberar serotonina. E aí faz com que o nosso corpo venha relaxar. Aí o que Jael passa? Pensa, irmão, naquela época, Jael de alguma forma espetacular sabia disso e deu leite para o cara dormir. Perceba, ela já tinha tudo o que ela precisava para poder vencer. Então, mais do que usar a força, é você usar a estratégia certa, o recurso que Deus já colocou na sua mão. E no tempo certo. Ela não precipitou, ela esperou o tempo certo. Além do leite, ela usa, fica de pé nesse momento, a estaca. No início lá do versículo 17, a gente leu que Jael, ela era montadora, ela construía tendas. Fica de pé, quem pode? Fica de pé nesse momento aí, se você pode. E eu não sei se você sabe, a pessoa que montava estaca naquele momento, geralmente é um cenário deserto que eu estou falando aqui agora. Então o que acontece? Se vai vir vento, se vai vir chuva, a gente precisa pegar as cordas, amarrar as tendas e enfincar uma estaca no chão, para que aquela tenda não seja levada pelo vento. Então essa mulher tinha habitualidade com isso. Vem um chiadinho agora, não sei o que é isso aqui. Ela tinha habitualidade com essa questão. E eu imagino muitas vezes Jael até cansada um pouco de tanta tenda montando ali. Mas perceba, irmãos, tudo que a gente vive na nossa vida tem um propósito da parte de Deus. A gente precisa só entender que tudo que eu estou vivendo, se está de acordo com a vontade de Deus, por mais que eu não esteja gostando no presente, Ele tem um propósito para que lá na frente eu possa usar aquilo que eu aprendi a fazer hoje. Glória a Deus por aqueles que disseram glória a Deus e entendeu. Então muitas vezes a gente quer reclamar: por que essa mesma coisa? Por que eu tenho que viver isso? Quem já assistiu aquele filme aqui, Karate Kid? Coloca casaco, tira casaco. Tem hora lá que ele pede para o menino lavar carro, né? Tem hora que ele pega aquele palitinho, hashi. Como é que chama aquele palitinho? Como chama? Fala mais alto para me ouvir. Hashi, né? Pegando mosca. Tudo aquilo lá era o sensei ali, o mestre preparando aquele menino para quê? Para que ele fosse combater. Assim também é o nosso mestre. Às vezes são coisas que a gente tem por irrelevante, coisas que não têm importância, mas Deus trabalhando, porque Ele sabe qual o inimigo que a gente vai enfrentar amanhã. Aquela mulher tinha a habitualidade de bater estaca. Se fosse uma mulher qualquer, uma outra que não tinha habitualidade com isso, não sei se você sabe, bater uma estaca no chão, irmão, não é fácil não.
Você pegar uma estaca que era muito grande para ter profundidade e pegar um martelo pesado, isso não é um trabalho geralmente que mulher faz. Perdão. Estou terminando, irmãos. Então, se essa mulher não tivesse feito isso no passado, ela não ia conseguir vencer Cícera. Muitas vezes a gente quer reclamar daquilo que a gente está vivendo, mas Deus sabe que aquilo está fazendo parte do nosso treinamento. Então, para a gente fechar essa noite, irmãos, talvez seja você aqui nesse momento, né? Cansado de todo dia viver a mesma coisa. Nossa, porque essa mesma situação, esse mesmo trabalho, isso faz parte do seu propósito. Isso faz parte daquilo que Deus quer realizar na sua vida. Porque você só vai conseguir vencer se primeiro você for treinado por Deus. Curva a sua cabeça nesse momento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando chegou o momento, com a sua cabeça curvada, quando chegou o momento ali de Jael matar o inimigo, ela entendeu. Porque antes ela batia estaca, e quando ela viu Cícera ali deitado no chão, ela disse: pronto, agora é o momento que eu vou pegar aquilo que eu fui treinado a vida inteira e vou fazer agora. Escute em nome de Jesus, com a sua cabeça curvada, o Espírito Santo falando no seu coração agora. Quando chegar o momento, você vai entender por que você teve que fazer e viver algumas coisas. A palavra de ordem da parte de Deus para o seu coração essa noite é: só confia, porque faz parte do processo. Não queira buscar explicação por quê, tantas vezes que você fica tentando, por quê, Deus, porque faz parte do processo, e quando chegar o momento você vai entender. Deus usa recursos improváveis para dizer que não é o recurso que faz, mas é Ele que faz. O que você precisa fazer é confiar em Deus. Coloque a sua mão no seu coração aí nesse momento em nome de Jesus. Vai falando com Deus aí, pede: Pai, renove uma confiança madura no meu coração. Coloque uma confiança, fala com as suas palavras aí, irmão. Fala para Deus aquilo que precisa falar. Coloque uma confiança inabalável no meu coração. Tire todo espírito de ansiedade. Tire toda preocupação exacerbada. Tire todo o medo do amanhã. Tire todo o medo excessivo das coisas que vão acontecer. E eu não sei o que vai acontecer, eu realmente não sei. Mas me ajude a sair aqui nessa noite, ó Deus, com uma confiança no Senhor. Oh, meu irmão, porque talvez você pense que você não tem nada, mas você ainda tem um leite, você tem a estaca. E Deus não precisa de muita coisa. Ele só precisa que você confie nele e se levante com uma vontade. Porque o nível da sua confiança vai determinar o nível da sua vitória. Jesus, eu quero apresentar esse coração aqui nesse momento. Pai, em nome de Jesus, passa a partir desse instante, a partir dessa oração, a renovar de dentro para fora uma confiança inabalável, Deus. Coloque, ó Deus, nessa mente, coloque nesses olhos um foco no Senhor, ó Deus. Que a sua misericórdia, Deus, que a sua graça possa alcançar, ó Deus, cada pessoa, cada família, cada causa que aqui está representada, cada situação adversa que aqui está representada, a fim, ó Deus, que o Senhor possa fazer que os nossos pés tenham a ligeireza das corças, a fim de que nós tenhamos, ó Deus, sejamos como cabras montanhesas, ó Deus, que tem facilidade de se adaptar nos terrenos e ser elevadas, ó Deus, sobre as montanhas mais altas e mais íngremes da vida. Espírito Santo de Deus, que a nossa confiança, ó Deus, não esteja na crise iminente, que a nossa confiança, ó Deus, não esteja naquilo que nós podemos fazer. Não, ó Deus, não, nós não queremos e não aceitamos isso, não, Pai. Que a nossa confiança esteja somente no Senhor, ó Deus. Que o nosso coração esteja voltado em Ti, Pai. Que os nossos olhos não encontrem guarida senão na Sua presença, ó Deus. Nos ajude em nossa fraqueza, Pai. Nós somos necessitados de Ti. Aonde o Senhor encontrar nessa noite um coração, ó Deus, que nesse momento com sinceridade faz essa oração juntamente comigo, renove a confiança em nome do Senhor Jesus. Renove a esperança em nome do Senhor Jesus. Deus, que essa situação, ó Deus, sirva de testemunho
Que possamos, ó Deus, como Jael, aprender a aproveitar as oportunidades e a usar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para dizer que não foi aquilo que eu tenho, mas o Deus que eu sirvo, que fez na minha vida. Essa é a nossa oração, Jesus, em teu nome, amém e amém.